Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Ontem nós tivemos um culto maravilhoso, onde Deus trabalhou em nós e conosco, falou sobre os montes da transfiguração dos quais nós temos que frequentar. 2 Crônicas, capítulo 25. Você já viu uma pessoa que tem tudo para dar certo? Esse moço aqui tinha tudo para dar certo. Deus se preocupava com ele. Deus dirigia ele. Uma pessoa que tem tudo para dar certo não é uma pessoa que é demasiadamente inteligente, não é uma pessoa que é perfeita, não. Pessoas que têm tudo para dar certo são pessoas que são dirigidas, diga amém. São pessoas que recebem orientação da parte de Deus. Pessoas assim têm tudo para dar certo. Quando nós abrimos o coração para aquilo que Deus fala conosco, para a direção de Deus, nós temos tudo para dar certo. E Amazias, ele tinha tudo para dar certo, mas ele cometeu alguns erros muito graves. O pai dele havia sido morto pelos seus servos, mas depois de ferido. Mas a ferida de Joás foi por conta da idolatria e da desobediência. Eu quero dizer isso, só uma retroativa para você, só para você entender isso aí. Capítulo 25, versículo 1 diz assim: Era Amazias, 2 Crônicas 25. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Joadã de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Podemos assentar. Como é que é esse negócio de fazer o que é reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração? Como é que se prova que alguém é reto ao Senhor, mas não com inteireza de coração? Você vai observar em vários pontos isso que o versículo 2 diz. Vamos analisar a minha vida e a sua vida. Eu analiso a minha, como fiz hoje, você analisa a sua. O texto fala, no versículo de número 2, que Amazias era reto ao Senhor. Só que a retidão dele era algo codependente, ou seja, ele cumpria alguns deveres para com Deus por conta, não de coração, sabe? Não é aquela coisa que vinha de coração. Era por conta de algumas obrigações e por conta de alguns interesses que ele tinha. Você já viu pessoas que se convertem por interesse, que obedece a Deus por interesse, que faz isso por interesse, que faz aquilo por interesse? E quando ela é dirigida por Deus e ordenada para obedecer em algo que é contraditório ao que ela sente, ela não consegue obedecer. Deixa eu só recapitular essa parte. É muito fácil nós termos obediências aparentes. Você vem na igreja certinho, você cumpre as suas obrigações de cristão, ou até você às vezes até mesmo trabalha na igreja, faz alguma coisa. Mas quando é que a sua obediência é provada? Quando Deus manda você fazer algo que vai contra o que você sente. Aí que é provado se você é obediente ou não. Então o versículo de número 2 diz que Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com inteireza de coração. Não era com o coração inteiro, era só com parte de coração. Qual era essa parte? A parte de interesse. Eu vou abençoar porque eu vou ganhar, eu vou fazer porque vai vir troca, eu vou agir assim porque vai haver alguma retribuição. A nossa obediência a Deus, ela deve ser absoluta. Não existe meia obediência, não existe mais ou menos obediência. Ela é como a sabedoria, ou ela é ou ela não é. Bom, deixa eu ver aqui o que eu anotei. Tá, vamos continuar o versículo de número 3. Sucedeu que, sendo-lhe o reino já confirmado, ele já estava se sentindo seguro, matou aos seus servos que mataram o rei, seu pai. Diga comigo, o cuidado com a segurança. Preste atenção. Vamos fazer
aquilo que Deus nos manda. Analisa você, quando você estava passando um momento muito difícil da sua vida, faz uma pequena retrospectiva de um momento que você viveu na sua vida muito difícil. E aí depois você analisa o seu comportamento, depois que você já estava confirmado, seguro, abençoado. Você percebe que a maioria das pessoas, elas tendem a mudar suas atitudes depois de estarem seguras em alguma área. Às vezes você percebe que quando uma mulher quer que o seu marido se converta, ela ora, ela chora, ela batalha, ela faz campanha, ela busca e ela renuncia, tudo que Deus manda, vira pirueta de cabeça para baixo e vai, e ela faz. Depois que o marido dela se converte, ela começa a inflar, inchar. A segurança, em algumas pessoas, ela tem uma ação nociva, ruim, prejudicial. Ela dá uma certa folga para que nós coloquemos os nossos demônios para fora. Isso é maléfico. Esse moço aqui, o pai dele havia morrido porque foi ferido numa guerra e os servos do pai dele matou ele. Mas ele morreu por consequência da parte de Deus. O que Amazias fez quando confirmou o reino? Foi lá e vingou. Olha que chance que ele tinha de ter tido misericórdia. Diga: primeiro erro de Amazias: vingança. Você sabe que o seu coração não pode ter coisas ruins dentro dele, porque é a morada do Senhor. E Deus está falando conosco, falou conosco domingo sobre isso, falou conosco um pouco segunda-feira sobre isso, sobre a necessidade de nós estarmos com o nosso coração limpo, para que Deus possa ter prazer em nós, para que Deus possa nos abençoar. Se eu quero a bênção de Deus hoje, amanhã e depois, eu tenho que me precaver sobre a condição do meu coração. Esse moço, a primeira atitude que ele fez no reino foi vingar-se, foi agir com um sentimento inadequado. Ele poderia muito bem ter preservado aqueles homens e ter entendido e compreendido que o pai dele havia sido morto por consequência de pecado e que era a mão de Deus. Mas a primeira oportunidade que ele fez, quando estava confirmado e forte, foi ter uma atitude nociva e prejudicial. Tá, tudo bem. Versículo de número 5, vamos ver a segunda atitude dele. Primeira atitude, vingança, já não começou bem, né? Versículo 5. E Amazias reuniu a Judá, ele era rei de Judá, e os pôs segundo as casas dos pais, sobre capitães de milhares, sobre capitães de 100, por todo Judá e Benjamim. E os contou de 20 anos para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que podiam sair à guerra e manejar lança e escudo. Vamos dizer assim que é um bom número de soldados, né? 300.000 homens que podiam fazer uso da arma de ferramenta de guerra, vamos dizer assim, de primeira mão, que é um bom exército. E ele precisava sair à guerra contra os edomitas. Só que ele olhou o seu exército e não achou suficiente. O segundo erro que se comete quando não se tem o coração inteiro é não estar contente com nada do que se tem. Quando você não serve a Deus de coração inteiro, a ingratidão, ela é impossível de não se manifestar. Você conhece uma pessoa ingrata? Uma pessoa ingrata será murmuradora, de murmuradora ela será rebelde, de rebelde ela será revoltada e assim por diante. A ingratidão é o início da revolta para com Deus. Por quê? Porque se eu não sou grato, eu sou ingrato. Não tem como você não ser nenhum nem outro. Deu para entender? Se eu não sou grato, eu não agradeço, eu não reconheço, eu não me alegro, eu não me prostro, eu não vivo aquilo, eu não me humilho diante das adversidades, diante dos problemas. Se eu não sou grato, eu sou ingrato. Ele olha para os seus soldados, os 300.000, dos quais Deus havia dado a ele em Judá, e ele olha e diz assim: isso aqui não é suficiente.
Muito cuidado quando você não consegue olhar para aquilo que Deus tem te dado e ser grato, e ser feliz, e ser contente. Não ficar procurando situações, ficar procurando problema. Tem gente que ele é tão ingrato com a vida dele, que ele não se ocupa em agradecer, que ele começa a preocupar-se com a vida do outro. Quando você começa a entender a importância de você, além, olha só, de cuidar do que Deus te deu, o que você precisa? Ser grato. Isso ocupa tempo. Ser feliz, isso ocupa tempo. Manifestar, reconhecer, desfrutar do que Deus te deu. Aqui ele inicia um processo por falta de inteireza de coração. Primeiro, vingança, amargura, ressentimento para com o passado. Segundo, o que ele fez? Ele não tinha contentamento com aquilo. É seu filho? Tem defeito, mas é seu. É seu marido? Não é perfeito, mas é seu. É sua casa? Não é como você gostaria, mas é sua. Mesmo que for alugada, Deus te deu condições. E aí você vai olhando e analisando, e você vai observando quantas coisas Deus faz para você, e passa batido. E aí você tem um problema, e aí você deixa aquele problema te dominar de tal maneira que você esquece de todas as outras coisas que Deus tem te dado. E aí aquele problema vai minando a sua força de tal maneira, vai minando a sua fé, vai minando a graça de Deus, de tudo aquilo que Deus tem te dado. E quando você vê, tudo que Deus te deu cai no anonimato, cai no descaso, e você fica só com aquilo que o diabo está te fazendo: tribulação, perturbação, opressão. E as coisas que Deus fez estão lá jogadas, escanteadas, e você ali, totalmente envolvido, triste, abatido, sofrendo, desgostoso. Por quê? Porque o diabo te envolveu, o diabo te capturou, e você perdeu a noção das grandes coisas que Deus tem te dado. Ele ficou tão descontente com aquilo que tinha, que ele foi fazer aliança. Diga comigo, aliança. Terceiro erro dele. Primeiro erro, amargura, ressentimento. Segundo erro, qual foi? Descontentamento, ingratidão. Terceiro erro, aliança. É necessário que nós tenhamos muito cuidado com quem nós nos relacionamos. A Bíblia diz: tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Você pode conversar com todas as pessoas, unir-se, congregar e tal. Só que aliança é propostas encontradas, confirmação, acordo. Você faz um acordo com alguém. Você precisa tomar muito cuidado com alianças. Por exemplo, uma das coisas que Deus proíbe é a aliança do justo com o ímpio. E ele tinha condição, e ele vai alugar 100.000 soldados de Israel. E Deus estava furioso com Israel. A Bíblia diz assim, versículo de número 6: também de Israel tomou a soldo, pagamento, 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Muita prata. Ele alugou 100.000 soldados porque estava descontente com o que Deus tinha dado para ele. Toda vez que você faz algo em nome da ingratidão, você vai cair num laço. Toda vez que você vira as costas para aquilo que Deus te deu, e você não tem gratidão, e você não agradece, você não vive aquilo que Deus te deu, você vai cair num laço. Prova disso são todos os adultérios que você conhece, quando um homem abandona uma mulher, trai essa mulher, deixa seus filhos, ele vai arrumar uma mulher melhor? Não, sempre uma pior. Por quê? Porque cai em laço. Até com o ímpio, a justiça de Deus é imutável. Até na impiedade. Você pode ver isso até no mundo. Você pode observar isso até no ímpio. Por quê? Porque a ingratidão é algo que é inadmissível. O céu, ele não consegue coordenar, ele não consegue afirmar, ele não consegue aliançar com a ingratidão. A Bíblia diz que ele foi alugar 100.000 soldados de Israel. Foi cair num laço, porque Israel estava totalmente em apostasia, totalmente em idolatria.
Ele não parou para pensar e dizer: espera um pouquinho, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou ajuntando os soldados que Deus abandonou com aqueles que Deus tem abençoado? Eu estou me unindo a uma pessoa, eu estou me unindo a uma situação que não é para mim, a uma pessoa que não está abençoada, que está fora do propósito de Deus, da proposta de Deus. Como é que pode você se aliançar a alguém que está sem direção de Deus, sem a bênção de Deus? Você já parou para pensar nisso aí? A seriedade que é você se aliançar com pessoas que estão distantes da vontade de Deus, distantes da bênção de Deus, estão perdidas em si mesmo. Você não entende que você também vai se perder? Eu comecei a dizer o seguinte, que esse moço tinha tudo para dar certo, não porque você vê aqui que ele não é nem um pouco inteligente, mas porque ele tinha a direção de Deus. Quer ver Deus interromper? Olha para o seu irmão e diz: às vezes Deus tem que te interromper. E graças a Deus, né? Sabe quem é que Deus interrompe? Os filhos dele, aqueles que ainda têm chance de serem restaurados. A Bíblia diz assim, que um homem de Deus, versículo 7, veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Às vezes Israel era chamado de Efraim. Tá. Deus manda uma mensagem para ele, dizendo para ele que não era para que ele contratasse Israel, soldados de Israel, porque Deus não estava com Israel. Presta atenção quem não tem o coração inteiro em Deus. Primeira atitude dele, vingança. Segunda atitude dele, ingratidão. Terceira atitude, aliança com o inimigo. Ao invés dele falar: meu Deus, que erro que eu estava cometendo, sabe o que ele foi analisar? O prejuízo que ele ia ter. Não era para ele dobrar o joelho no chão e dizer: Deus, eu te dou graças, porque eu ia perder os 300.000 homens, ia perder a batalha. Oh Deus, o Senhor me livrou, o Senhor está me livrando. Não. Como homem natural, ele começou a contabilizar as perdas. Quando Deus te repreende e diz assim: não é por aí, é por aqui, você fica assim: mas sabe o que é? Eu já tinha decidido, eu já tinha investido, eu investi tanto, e eu planejei, eu esquematizei, eu já fui lá, já fiz, já aluguei, já comprei, já fiz, já... quando Deus te repreende, chama a sua atenção, dizendo: não vai por aí, que eu não estou por aí, vem por aqui, acabou, pode ser o prejuízo que for. A Bíblia diz assim no versículo de número 8, o profeta continua a dizer: se você quiser ir, faz assim, esforça-te para a peleja, Deus porém te fará cair diante do inimigo, porque força em Deus para ajudar e para fazer cair. Diga glória a Deus. O profeta olha para ele e diz assim: olha, o profeta viu que ele não estava com vontade de obedecer. O profeta olha para ele e diz assim: ó, se você quiser ir, estiver teimando em fazer algo sem a direção de Deus, porque você não tem gratidão, não confia em Deus, que Deus vai te dar a vitória com o que você tem, do jeito que você está. Se você quer alugar a soldo, pagar o salário, pagar para que haja essa aliança, para que haja essa comunhão, tudo bem. Só que eu vou te dizer uma coisa: Deus manda te dizer que Deus te levantou, Deus te pôs de pé, mas o mesmo Deus que te pôs de pé é o mesmo Deus que vai te derrubar. Quando o profeta disse isso para ele, porque até o versículo 7, ele poderia ter perdoado ali, analisado ali, pedido perdão ali e dito: não, eu não vou fazer isso aí. Mas até o versículo 7, nenhuma ação. Só quando ele recebeu uma ameaça. Quando você obedece a Deus, na primeira palavra, no primeiro ensejo, na primeira direção, seu coração é fiel. Quando Deus tem que te ameaçar para você obedecer, analisa bem, porque seu coração não pode ser, ele pode estar com problemas e não é inteiramente fiel. Porque quando é que o seu coração é segundo o coração de Deus e corresponde
a palavra. Quando Deus fala, Ele não precisa te ameaçar, não precisa falar de circunstância, não precisa falar de castigo, nada. Ele só fala: filho, não faz assim, faz desse jeito, porque eu gosto assim. Nós que obedecemos a Deus, o que a gente faz? A gente diz: sim, Senhor, eu vou fazer do jeito que o Senhor quer. Agora, quando Deus tem que usar de ameaça para nos constranger, é sinal que o nosso coração, ele não tem a inteireza que ele precisa ter. E aí eu preciso reconhecer, você precisa reconhecer e buscarmos que a obediência seja algo que vá de leste, oeste, norte, sul, em todas as raias do nosso coração. Quais são as características de coração que não é inteiro? Coração que trabalha por vingança, remorso, passado. Segunda, coração ingrato, que não tem gratidão, que não valoriza o que Deus fez. Terceiro, faz aliança, e quando Deus repreende, quinto, ele não responde imediatamente, ele precisa passar por ameaças. Então o profeta ameaça ele. Mas obediência assim não é legal, né, irmãos? É legal? Seu marido olha para você, ou sua esposa olha para você e diz assim: ó, eu só não vou largar de você porque eu não tenho condições de me sustentar sozinho. É legal isso aí? Legal isso aí? Seu filho olhar para você e dizer assim: pai, mãe, eu só não vou embora de casa porque eu não consigo me manter só. É legal isso aí? É bom? Ele já estava demarcando a jornada dele, só por base de ameaça. Deus não quer que você obedece ele porque ele castiga. Deus não quer que você obedece ele porque ele repreende. Deus quer que você obedece ele porque você o ama e porque você gosta de fazer coisas que agradam a ele. Diga amém. A Bíblia diz assim, versículo 9: e disse Amazias, ao homem de Deus, ele estava tão obcecado, tão dominado, que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que eu dei às tropas de Israel? Eu já paguei, eu vou ficar no prejuízo? Quem obedece a Deus não vê prejuízo. É verdade, não é? Quando você olha uma pessoa, quando é que você reconhece a obediência dela? O que é, Senhor? É para me humilhar? Eu me humilho. O que o Senhor quer que eu faça? É para perder? É toda a vergonha? É para perder? Senhor, para obedecer o Senhor não tem moral, não tem conduta, não tem nada. O que o Senhor quer que eu faça? Eu obedeço. O obediente, ele não vê prejuízo. Ele vê o quê? O que eu preciso fazer para agradar a Deus? Esse é o objetivo dele. O objetivo dele não é preservação. O objetivo dele é agradar a Deus. A primeira coisa que ele olha para o profeta, ele estava tão dominado, tão já perdendo qualquer noção do correto, da direção, que ele olha para o profeta e diz assim: mas eu vou ficar no prejuízo? Às vezes nós não vencemos batalha porque olhamos para o prejuízo. Às vezes nós não vencemos situações porque olhamos para o prejuízo. Obedecer a Deus, às vezes, por alguns momentos, parece um prejuízo. Mas eu vou me humilhar? Eu vou lá abraçar? Vou lá perdoar? Eu vou considerar? Eu vou passar por cima? Vou ficar prejudicado? A Bíblia diz assim, que o profeta responde a ele, diz assim: mais tem o Senhor que te dar do que isso. Diga glória a Deus. Deus tem honra muito mais para te dar do que aquela que você perdeu. A palavra do Senhor diz que Ele dá dupla honra. Diga glória a Deus. O Senhor tem muito mais graça, muito mais amor do que aquele que você perdeu. O Senhor tem muito mais paz, muito mais alegria, porque mais tem o Senhor para dar do que qualquer aliança feita com o mal, do que qualquer investida errada, do que qualquer direção errada. Deus tem muito para te dar, mas infelizmente alguns corações se corrompem com o ganho, não querem perder nada, não querem perder tempo, não querem perder moral, conduta, querem sempre estar por cima, querem sempre ditar regras, ditar honras. E aí o que acontece? Acaba não ouvindo a voz de Deus. Versículo 10: então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar. Por isso se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para suas casas ardendo em ira.
Diga comigo, fabricar inimigo. Quando você faz aliança com uma pessoa errada, e quando você desfaz aliança com ela, você cria inimigos. Infelizmente. Esse moço tomou a soldo um povo que estava na idolatria, que estava na apostasia, que estavam perdidos. E ele não sabia que ele estava cavando a perda de 3.000 pessoas inocentes. Sabe o que estes soldados que foram descartados de Israel fizeram? Destruíram de cidade a outra 80 quilômetros, 3.000 pessoas morreram. A aliança que você faz indevida com a impiedade te trará prejuízo, mesmo depois de desfeita. Não faça aliança indevida. Não cria aliança indevida, te trará prejuízo mesmo depois de desfeita. A Bíblia é clara, o Senhor repete em Coríntios: que comunhão tem a luz com as trevas, Cristo com Belial, que comunhão tem o justo com o injusto, o fiel com o infiel. A aliança indevida vai te trazer prejuízo. Essa confiabilidade que o crente tem, tanta carência de andar por caminho do outro, de ser dirigido pelo rumo do outro. Jesus é o seu caminho, não o seu atalho, não. Você recebeu de Deus um caminho, andai por ele, você tem uma jornada, você tem um Deus que te dirige, você tem um Deus que te abençoa. Para de ir pela cabeça do outro. Olha, eu descobri um negócio, olha, eu descobri uma coisa, olha, para com isso. É Deus quem te dirige, é Deus. Ser amigo de alguém é uma coisa, ser dirigido por ele é outra. Ter amor por alguém é uma coisa, ser dirigido por ele é outra coisa. Existem pessoas que são casadas e o seu cônjuge não é lá muito certo da cabeça, porque existem pessoas que é ou não é? E ele não entende que ele precisa ficar sempre assim, com o pé atrás, analisando conversações, analisando planos. O cônjuge abduzido cria planos totalmente mirabolantes, totalmente distante do projeto de Deus. E é hora dele dizer assim: não, seja marido ou mulher, não é assim não. Essa não é a vontade de Deus, não é assim que Deus gosta, não é assim que a palavra ensina. Vamos orar mais, vamos buscar mais, vamos esperar a confirmação. Não, vai indo, principalmente quando essa proposta é aquilo que condiz com aquilo que ele quer. Quando você entender que a sua vida tem uma direção, e essa direção quem dá não é ninguém, por mais íntimo, por mais confiável, por mais amigo que seja, pode ser seu cônjuge, mas quem dirige a sua vida é Deus. Por isso que algumas famílias não saem da bancarrota. Um vai lá, luta, ora, batalha, faz tudo certinho, é o Abraão da família. O outro lá fica quietinho, só na expectativa, atrás, abençoado junto. Aí vai lá o Abraão, abençoa, ora e conquista. Aí vem o Ló e diz assim: agora eu vou dar minha opinião, agora eu vou começar a dirigir essa família, e quando a direção da família começa a ficar na direção de Ló, pronto, a coisa desanda. Isso acontece, Ninguém cai quando já está caído, pessoas caem quando estão de pé. Esse moço aqui sofreu a consequência da aliança, mesmo depois de desfeita. A Bíblia diz assim no versículo 11: esforçou-se Amazias e conduziu o seu povo, e foi ao vale do Sal, onde feriu a 10.000 dos filhos de Seir, os edomitas. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, foram 20.000 que morreram, e os levaram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo de todos e se despedaçaram. Você fez as contas aqui? Quantos soldados tinham o rei de Judá? 300.000.
Ele estava lutando, no total ele matou só 20 mil. Ele realmente precisava alugar aqueles 100 mil lá? Não. Pessoas ingratas são assim. Deixam tudo que Deus deu para virar as costas e se envolver com coisas inadequadas. Mas a situação não fica por aí não. Versículo 13. Porém os homens das tropas que Amazias despedira, aqueles inadequados, para que não fosse com ele a peleja, deram sobre a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-horon, e feriram deles 3 mil e saquearam um grande despojo. Aliança interrompida, consequência garantida. Então não faz aliança. Não faça aliança que Deus não quer para você. Não vá pela cabeça de ninguém. Deus é o Senhor teu Deus, nem a cabeça do seu cônjuge, a não ser se for algo na direção de Deus. Oh, que bênção, né? Se for algo na direção de Deus, vamos entrar em comum acordo. Mas se não for, põe o pezinho para trás e fala assim: esse negócio precisa de mais oração. Essa direção, a gente precisa orar mais para isso aí. Não precisa falar, você é louco, você é louco. Não, fala, nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais a direção. Então vou fazer o seguinte: se eu jejua 3 vezes na semana e eu 3 vezes, você vai ver se a empolgação não para. Você vai ver se a coisa não abaixa e Deus começa a coordenar a situação. Mas a história de Amazias, infelizmente, não termina com essa vitória. A Bíblia diz assim, no versículo 14: e sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos edomitas e trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Ai, que homem! Você sabe de quem que eu estou falando? Sabe aquele homem que não tinha o coração inteiro, que começou com vingança, angústia, remorso, situação terrível, e foi lá e matou. Depois, ingratidão, achou que não era suficiente o que Deus tinha dado para ele, precisava fazer aliança com o erro, com aqueles que não estavam abençoados. Depois, repreendido, demorou um pouquinho, ingratidão, fez aliança, aí demorou para obedecer. Agora, vai nos edomitas e pega a idolatria dos edomitas e começa a adorar. Diga comigo: algumas vitórias podem se tornar ídolos. Você já viu pessoa que queria casar. Aí Deus dá uma pessoa lá, seja mulher ou homem, marido ou mulher, depois que casa, a pessoa vira ídolo. Aí fica bobo, vive só para aquela pessoa, esquece de Deus, esquece de tudo. Uma vitória não pode se tornar um ídolo. Tem pessoa que quer um bebê, Deus dá, o bebê se torna ídolo. Irmãos, a sua vitória não pode ser uma idolatria. A pessoa quer um bom trabalho, ela quer ser abençoada, ela quer ser próspera. Aí Deus vai dar, porque Deus é bom, Deus é doador. Deus vai lá, prospera, dá um bom trabalho, um bom emprego, abençoa. Aí aquele trabalho, aquele emprego se torna um ídolo. Cuidado com as vitórias que se tornam idolatria em sua vida. Deus te abençoa, não para que você se torne um idólatra, mas para que você seja temente a Deus, para que você seja grato ao Senhor e continue servindo Ele. Diga amém. Aí então veio o profeta, Deus avisa, né? Quando eu comecei, eu disse que esse moço tinha tudo para dar certo. Não é porque ele era inteligente, não é porque ele era obediente, você já viu que ele não era. Não é porque ele tinha o coração inteiro, mas porque ele tinha direção. Mas quem disse que ele queria ouvir direção, né? A Bíblia diz assim, versículo 15: então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscastes deuses deste povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? Você é louco? Você foi lá pegar o Deus deles, você os destruiu, e você trouxe os deuses que não puderam livrá-lo. Versículo 16: sucedeu que, falando ele ao rei, este lhe respondeu: ai, que é agora? Quem te pôs você de meu conselheiro? Eu não vou ouvir teu conselho, não. A Bíblia diz que uma vitória se faz com a multidão de conselheiros. Amém? Não ouça uma pessoa só, não.
Ouça várias pessoas. Pessoas com conotações diferentes. Pessoas com visões diferentes. Receba conselho, mas cuidado de quem você recebe conselho. Alguém que te dá conselho tem que estar numa situação melhor que você, sem contaminação, com visão. Uma pessoa que tem condições de te mostrar, de te nortear. O conselheiro é aquele que consegue te dar a direção de onde você está, até onde você tem que terminar a jornada. Não é dizer para você se embarace ainda mais. Ele disse assim: quem te colocou como conselheiro? Fica quieto, cala-te, porque haveria de ser ferido? Quer dizer, eu vou te ameaçar. Se você continuar falando essas coisas para mim, você vai ser prejudicado. Então parou o profeta e disse. O profeta olhou e falou assim: estou observando uma coisa. Quando Deus repreende alguém, exorta alguém, você percebe quando essa pessoa ainda tem chance, tem oportunidade, quando ela tem uma ligação com Deus. Você já repreendeu alguém? Sempre eu estou dirigindo vocês a fazer isso, e essa pessoa fica pasma, e ela diz assim: meu Deus, o que eu estava fazendo? Na hora, ela é acometida por um temor, e você vê nela, ela transfigura, ela transforma, ela é cheia de temor. Ela diz: pelo amor de Deus, o que eu estava fazendo? O profeta olhou para ele assim: estou vendo já que Deus quer acabar com você. O profeta olhou para ele e disse assim: bem vejo eu que Deus já deliberou destruir-te, porquanto fizeste isto e não destes ouvido ao meu conselho. Pessoas que não ouvem o conselho, pessoas que não ouvem a palavra de Deus, que são endurecidas, que se endurece aquilo que Deus está falando, que se insurge. Ele surgiu, falou: quem diz que você é dono da verdade? Mandando um recado para mim, dizendo o que para mim? Falando essas coisas para mim? O que é que está acontecendo? Ele não se arrependeu. A hora que o profeta abordou ele, ele disse assim: estou entendendo, Deus quer arrancar sua cabeça. Quando Deus te repreende, e em você não existe quebrantamento, não existe temor, corra desesperadamente, prostre-se diante do Senhor e diga: Deus, quebranta o meu coração, faça qualquer coisa, mas eu preciso sentir temor pela sua repreensão, eu preciso sentir temor pela sua palavra, eu preciso honrar o teu conselho e a tua direção, porque é a tua palavra. Ele não teve aquela palavra como palavra de Deus, mas como palavra de um profeta, de um homem. Quando você olha para a palavra que sai aqui deste púlpito, achando que sou eu que estou falando, é porque o seu coração já está endurecido de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira, que não haverá recursos para você. O que você precisa entender é que Deus está falando tanto comigo quanto com você. É a palavra de Deus, é o que está escrito. Ele olhou para aquela palavra e ele disse assim: isso aí não é de Deus não, isso aí é Ele que está falando para mim, é Ele que está falando sobre esses deuses e quer manter o iavismo e manter a adoração a Iavé. Deixa eu com os meus deuses. Irmão, que perigo você ter a palavra de Deus como palavra de homem. Que perigo você tirar o teor e o peso que a palavra de Deus tem que ter na sua vida. Que perigo quando você ouve Deus falar com você e você se endurece para com Deus. Um dia eu estava sentada naquele banco ali, e quem estava ministrando disse para dizer para a pessoa ao lado. Estava uma criança do meu lado, de uns 9, 10 anos. E a pessoa aqui disse uma coisa, eu não sei se essa criança entendeu outra coisa, e ela falou para mim diferente do que o ministrante havia dito, e era Deus falando comigo. Eu olhei no olhar daquela criança, e o rosto daquela criança estava transfigurado. Deus estava falando comigo. Uma criança. Você já imaginou se eu não tivesse identificado
se eu não tivesse entendido a palavra que estava restaurando minha alma, que estava me abençoando. Nós devemos saber interpretar as ações de Deus. Este homem, desde o início, ele já começa mal, com sentimentos, colocando sentimentos à frente, colocando sua vingança adiante, ao invés de coordenar bem aquilo que Deus havia dado a ele. Quando você deixa a sua família, quando você deixa as bênçãos de Deus, quando você abandona o que Deus te deu para viver o que você sente, você é uma pessoa ingrata, sentenciada à destruição. Meu irmão, quanta coisa boa Deus tem feito para você, quanta coisa maravilhosa, e aí você resolve abandonar tudo, porque está acontecendo um problema, uma tribulação, uma circunstância, e você se envolve de tal maneira, abandonando sua família, sua vida, abandonando todas as bênçãos que Deus te deu, em nome de um problema, em nome de uma circunstância, deixando com que aquele problema contamine seu coração de tal maneira, que não haja mais o adorador que Deus espera, que não haja mais o grato que Deus espera, aquele que ama a Deus como Deus espera. Este homem começou o seu governo assim, agindo pelo que ele sentia, ao invés de cuidar do governo que Deus havia dado a ele. E a palavra do Senhor diz assim, que ele interpreta a palavra do profeta como palavra de homem. Esse foi o pior erro que ele cometeu. Até então, os erros que ele cometeram eram conciliáveis. Mas quando você não interpreta, quando Deus fala com você, quando você não entende, quando Deus está te corrigindo, quando Deus está te exortando, ali Deus bateu o martelo para ele. O profeta olhou e disse assim, agora eu já estou entendendo. Quando você não ouve que Deus fala com você, a sentença, a Bíblia diz, aquele que endurece a cerviz, a sua destruição virá repentina e ninguém poderá livrá-lo. A Bíblia diz assim, no versículo 17, e tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, ele rejeitou a palavra de Deus e foi tomar conselho de outras pessoas. Olha para o seu irmão e diga, cuidado a quem você ouve. Ele pede conselho e mandou dizer a Jeoás. Jeoás era filho de Acás, filho de Jeú, rei de Israel. Vamos sair para a briga? Vamos sair para a batalha? Seus homens que eu havia contratado a soldo, vieram e roubaram e tiraram, mataram 3.000 e vamos nos ver no campo de batalha. Que loucura, sem Deus, sem ouvir a palavra de Deus, sem direção, ouvindo o conselho errado, vou para a guerra. Todo fermentado, porque a primeira vitória tinha dado certo. Ele havia matado 20.000 homens, achou que poderia enfrentar o rei de Israel. O rei de Israel estava na apostasia, mas agora os dois estavam na apostasia. É ou não é? O rei de Israel estava na idolatria, só que agora Amazias também estava na idolatria. A Bíblia diz aí, o rei de Israel faz uma parábola para ele, versículo 19, tu dizes, eis que tenho ferido os edomitas, e elevou-se o teu coração para te gloriares agora, pois fica em tua casa, porque te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo. Você está todo aí presunçoso, porque você teve a primeira vitória. A questão não é só vencer uma vez. A questão é continuar. Você conhece pessoas que tiveram, construíram, conquistaram, e hoje, depois de anos que se passou, elas estão assim, conhecendo não mais Jesus o caminho, mas a rua da amargura? Ele disse assim para ele assim, você está todo soberbo, todo garboso, por você ter vencido os edomitas. Não vem se intrometer comigo, fica aí quietinho, porque você não está em condições de guerra. Versículo 20, porém Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. Deus havia endurecido o coração dele. E Joás, rei de Israel, subiu, ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face,
em Bet-Semes, que está em Judá, e Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para sua tenda. Terminando a mensagem, versículo 23, e Joás, rei de Israel, levou cativo Amazias, rei de Judá. Cativeiro, o final da vida dele. Depois um rei subjugado. Vou fazer uma pequena recapitulação. Esse moço, ele tem algumas atitudes boas no início do seu governo, mas ele comete o primeiro erro. Quando ele fortificou o reino, se sentiu seguro, ele comete o primeiro erro. Ele começa a agir pelo que ele sente. Ele sentia vingança, amargura. Segundo erro, o que ele cometeu? Ele foi ingrato com o exército que ele tinha. Foi fazer, terceiro, aliança com quem não tinha Deus, quem não tinha direção. Quarto erro, o profeta veio repreendê-lo, ele começou a analisar o prejuízo, ele começou a ver o que ele tinha perdido, e assim ele foi. Depois ele vai para a guerra, aí ele pega na guerra e traz os ídolos, assim ele continua errando. O profeta fala com ele, ele acha que é o profeta que está falando, não recebe como Deus. Aí, agora não tem mais jeito. O que você tira para você dessa palavra? Eu tiro muita coisa daqui, muita, mas tem uma coisa que eu temo: não ouvir Deus falar, não interpretar a direção de Deus. Se você soubesse, a coisa que eu mais tenho medo é de sair da direção de Deus. Você não imagina decisões que eu tive que tomar, passos que eu tive que retroceder para estar na direção de Deus. Porque não existe pior coisa na vida de uma pessoa, não existe, que você estar fora da direção de Deus. Não existe. Não existe. Você pode não ser perfeito, você pode ter inabilidades, você pode ter debilidades, você pode ter... Deus cuida. Ah, Deus cuida. Ele é misericordioso, Ele é afável, Ele é bondoso, Ele é beneficente. Mas quando você recusa a direção que Ele dá, aí acontece aquilo que Ele diz: meu povo se tornou meu inimigo, veio contra mim na guerra. Quando eu não recebo a direção de Deus, eu estou indo contra a vontade dEle, eu estou indo contra Ele. Aí não tem como a minha vida dar certo. Diga comigo: a direção de Deus é o que eu preciso ouvir.